começar tudo outra vez. Vamos fazer sempre a recapitulação. Falamos sobre... É um livro que é O Homem e a Natureza. Já falamos sobre oceanos e mares, rios e lagos, plantas e animais. E agora nós estamos falando sobre inventos e descobertas. Nós já vimos que passamos por várias coisas. E o homem, a ambição do homem é sempre melhorar para a sociedade e para si próprio. Sempre falávamos que o homem está na Terra há mais de 300 milhões de anos. Mas não é isso, não. Recente pesquisa descobrimos que o homem está na Terra há 300 mil anos apenas. E nesses 300 mil ele fez muitas modificações e muitas coisas novas de fazer. Bom, no passado, tudo era feito à mão. Escrevia-se no papiro, uma espécie de madeira bem apropriada com estiletes para fazer a inscrição. E durante muitos anos, os livros foram todos escritos no papiro, até que foi descoberto o papel. Depois de descoberto o papel, melhorou para o homem, melhorou para tudo. O homem passou a escrever no papel com tintas especiais para que ficasse mais fácil. Bom, esse período durou muito tempo também, porque era tudo feito à mão. Precisava melhorar. O que aconteceu? O homem descobriu, inventou a máquina de escrever. A máquina de datilografia. Quer dizer datilografia? Dedo dáctil. Escrita cia, né? Então, escrever sobre dedos. Datilografia. Datilografia, que quer dizer dedo escrevendo na máquina. Foi um instante importante porque o homem passou a viver uma nova era. Ao invés de fazer na mão, já tinha uma máquina de escrever. As máquinas de escrever duraram bastante tempo. Mas se você olhar hoje, as pessoas que têm 30 anos não viam a máquina de escrever. Primeiro foram as máquinas de escrever comuns. Depois veio as máquinas elétricas. Até chegar no sistema eletrônico. Mas essas máquinas funcionaram durante muito tempo. Era uma profissão. Tem que ser datilógrafo. Eu mesmo fui datilógrafo formado na Escola Urânia da Bahia. Isso em 1953. Aprendi a escrever na máquina para poder tentar arranjar um emprego. Era o primeiro passo. Mas vinha outros passos seguintes, para você estudar muita coisa para poder sair disso. Mas a máquina de escrever foi muito útil às pessoas, muito útil durante muito tempo. Eu mesmo fui datilógrafo de um laboratório de análises clínicas. Foi um dos períodos que eu aprendi mais coisas na vida. Eu vou falar nisso adiante. Então, mas os livros que eram escritos à mão passou a ser escrito à máquina. Aí Gutenberg, na Alemanha, inventou a imprensa, as máquinas rotativas que até hoje funcionam já como sob sistema de computador, mas as máquinas rotativas estão aí para funcionar. Então, como funcionava as máquinas rotativas? Precisava fazer os textos com chumbo, letra por letra, nome por nome, frase por frase, e depois imprimir. E as máquinas rotativas hoje, elas fazem tudo numa rapidez que você não imagina. Eu, por exemplo, quando escrevi um livro, eu mandei fazer 330 exemplares. Em uma semana estava tudo pronto. Você vê a rapidez que era. Quando era menino, eu estudei na escola primária, a gente ainda tinha um livro, manuscrito brasileiro, livro todo escrito à mão. Tinha diversos tipos de caligrafia para a gente aprender a distinguir as caligrafias. Se eu tivesse um livro desse hoje, eu vendia no sebo por uma fortuna. Mas foi naquele tempo, passou, 1943, não existe mais. Mas todo mundo tinha que ter um livro escrito à mão. Era escrito à mão, projetado para passar pelas máquinas reprodutoras e a máquina rotativa imprimir. Então, a máquina de... Eu hoje tenho uma máquina de escrever, carro 80 aí no meu memorial. Mas poucas pessoas teve chance de bater na máquina de fazer um curso de datilografia. Mas era realmente uma profissão. Depois das máquinas de escrever, vieram as máquinas de somar.
máquina de calcular. Porque o homem que trabalhava no banco, ele passava semanas e semanas somando colunas imensas para descobrir diferença de 10 centavos. Isso consumia muito tempo. Esse mesmo pessoal que trabalhava no banco resolveu inventar uma máquina de somar. E fez uma máquina de somar, que ela, a original, que está no Museu de Londres, é do tamanho de um barril. Mas ela que funcionava. As pessoas já somavam, já melhoravam. Mas essas máquinas foram modificando. Primeiro vieram as máquinas de somar manual. Eu trabalhei muito com máquina manual, assim com alavanca. Depois vieram as máquinas elétricas. E depois vieram as máquinas eletrônicas. E aí, o que é que surgiu? As mini máquinas. Você tinha uma máquina pequena, botava no bolso para ir para o mercado, fazer compra, para não ultrapassar o seu orçamento. Você consultava quanto tinha gasto e quanto faltava para gastar. Como o celular hoje é muito influente na vida das pessoas, no passado era a máquina de somar. Aí surgiu as máquinas científicas. Todo estudante universitário tinha uma máquina científica. Mas aí, acho que ainda existem algumas por aí. Mas o fato é que as máquinas de calcular, de somar, também contribuíram muito para a mudança de pensamento, a mudança de coisa, e pela rapidez com que faz. Se você passava uma semana escrevendo, contando no coluna, você passava apenas 1 hora e meia, 2 horas, você resolve o problema. Então, tudo isso foi inventado para que a sociedade tivesse mais condições de sobreviver e mais condições de progredir na vida.